onde a razão moderna tropeçou. O padre deve realizar todas as suas ações, todos os seus passos, todos os seus hábitos em harmonia com a sublimidade de sua vocação. O padre que no altar celebra os mistérios eternos assume como fosse uma forma divina. Assim não deve ceder quando desce do alto do monte e sai do templo do Senhor, onde quer que esteja, ou em qualquer trabalho que realize. Nunca deve deixar de ser padre, acompanhado pela dignidade, sobriedade e decoro de um padre. Deve, portanto, ser santo, deve ser sagrado da forma que suas palavras e trabalhos expressem seu amor, enfatizem sua autoridade e imponham respeito. A dignidade exterior é mais poderosa do que eloquentes palavras. Por outro lado, se ele esquece a dignidade de seu caráter, se não mostra em seu comportamento exterior mais sobriedade do que os leigos, incorre no descontentamento daquelas próprias pessoas que aplaudem sua frivolidade, mas não demoram em desprezar tanto a ele como aquilo que representa. Giuseppe Melchiorre Sarto, bispo de Mantua, futuro São Pio X. Em 1º de setembro de 1910, Sua Santidade o Papa São Pio X, através do motu próprio Sacrorum Antistitutum, promulgou o famoso juramento antimodernista, a ser proferido obrigatoriamente por todos os padres, bispos, catequistas e seminaristas. Juramento este abolido por Paulo VI em 1967. Eu firmemente aceito e creio em todas e em cada uma das verdades definidas, afirmadas e declaradas pelo magistério infalível da Igreja, sobretudo aqueles princípios doutrinais que contradizem diretamente os erros do tempo presente. Primeiro, creio que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza e pode também ser demonstrado com as luzes da razão natural nas obras por ele realizadas, conforme Romanos 1:20. Isto é, nas criaturas visíveis como se conhece a causa pelos seus efeitos. Segundo admito, reconheço as provas exteriores da revelação, isto é, as intervenções divinas e, sobretudo, os milagres e as profecias, como sinais certíssimos da origem sobrenatural da razão cristã, e as considero perfeitamente adequadas a todos os homens de todos os tempos, inclusive aqueles no qual vivemos.
Terceiro, com a mesma firme fé, creio que a Igreja guardiã e mestra da palavra revelada foi instituída imediatamente e diretamente pelo próprio Cristo verdadeiro e histórico. Enquanto vivia entre nós, e que foi edificada sobre Pedro, chefe da hierarquia eclesiástica, e sobre os seus sucessores através dos séculos. Quarto, acolho sinceramente a doutrina da fé transmitida a nós pelos apóstolos através dos padres ortodoxos, sempre com o mesmo sentido e igual conteúdo. E rejeito totalmente a fantasiosa heresia da evolução dos dogmas de um significado a outro, diferente daquele que a Igreja professara. Primeiro, condeno semelhante todo erro que pretenda substituir o depósito divino confiado por Cristo à Igreja para que guardasse fielmente por uma hipótese filosófica ou uma criação da consciência que se tivesse ido formando lentamente, mediante esforços humanos e contínuo aperfeiçoamento, com um progresso indefinido. Quinto, estou absolutamente convencido e sinceramente declaro que a fé não é um cego sentimento religioso que emerge da obscuridade do subconsciente por impulso do coração e inclinação da vontade, moralmente educada, mas um verdadeiro assentimento do intelecto a uma verdade recebida de fora pela pregação, pelo qual, confiantes na sua autoridade supremamente veraz, nós cremos tudo aquilo que pessoalmente Deus, Criador e Senhor nosso, disse, atestou e revelou. Submeto-me também com o devido respeito e de todo o coração, adiro a todas as condenações, declarações e prescrições da enciclina Passende e do decreto Lamentabile, particularmente acerca da dita história dos dogmas. Reprovo outro sim o erro de quem sustenta que a fé proposta pela Igreja pode ser contrária à história e que os dogmas católicos, no sentido que hoje lhes é atribuído, são inconciliáveis com as reais origens da razão cristã. Reprovo também e rejeito a opinião de quem pensa que o homem cristão mais instruído se reveste da dupla personalidade do crente e do histórico. Como se ao histórico fosse lícito defender teses que contradizem a fé. O crente, ao fixar premissas das quais se conclui com os dogmas são falsos ou dúbios, desde que não sejam positivamente negados. Condeno igualmente aquele sistema de julgar e de interpretar a Sagrada Escritura, que, desdenhando a tradição da Igreja, a analogia da fé e as normas da sé apostólica, recorre ao método dos racionalistas e, com desenvoltura, não menos que audácia, aplica a crítica textual como regra única e suprema. Refuto ainda a sentença de quem sustenta que o ensinamento de disciplinas histórico, teológicas ou quem delas trata por escrito deve inicialmente
prescender de qualquer ideia pré-concebida, seja quanto à origem sobrenatural da tradição católica, seja quanto à ajuda prometida por Deus para a perene salvaguarda de cada uma das verdades reveladas. E então interpretar os textos patrísticos somente sobre as bases científicas, expulsando toda autoridade religiosa. E com a mesma autonomia crítica admitida para o exame de qualquer outro documento profano. Declaro-me, enfim, totalmente alheio a todos os erros dos modernistas, segundo os quais na sagrada tradição não há nada de divino, ou pior ainda, admitem-no, mas em sentido panteísta, reduzindo-o a um evento pura e simplesmente análogo àqueles ocorridos na história pelos quais os homens, com o próprio empenho, habilidade e engenho, prolongam nas eras posteriores a escola inaugurada por Cristo e pelos apóstolos. Mantenho, portanto, e até o último suspiro, manterei a fé dos pais no carisma certo da verdade, que esteve esta e sempre estará na sucessão do episcopado aos apóstolos, não para que se assuma aquilo que pareça melhor e mais consoante a cultura própria e particular de cada época, mas para que a verdade absoluta e imutável, pregada no princípio pelos apóstolos, não seja jamais crida de modo diferente nem entendida de outro modo. Empenho-me em observar tudo isso fielmente, integralmente e sinceramente, e em guardá-lo inviolavelmente, sem jamais disso me separar, nem no ensinamento, nem em gênero algum, de discursos ou de escritos. Assim prometo, assim juro, assim me ajudem Deus e esses santos, evangelhos de Deus.